outro erro muito grave, que é inclusive colocado por algumas escolas da psicologia, principalmente ligadas à primeira e à segunda força, que é o behaviorismo, a psicologia comportamental e a psicanálise, é a questão do distanciamento entre terapeuta e cliente. Prega-se que, para que haja um processo terapêutico, é preciso que haja um distanciamento que, em muitos casos, beira a indiferença. Então, é o terapeuta aqui e o cliente lá. Inclusive, algumas escolas preconizam que, se tiver um mínimo de um vínculo de amizade, de conhecimento anterior, a pessoa não pode, de nenhuma forma, fazer terapia com essa pessoa, porque não vai ter o distanciamento. Esse distanciamento é para evitar que haja um processo chamado de transferência e de contra-transferência. Transferência é quando o terapeuta, de alguma maneira, vai colocar algumas questões e o cliente vai assimilar e acabar tendo um relacionamento íntimo com o terapeuta. E contra-transferência é quando o próprio terapeuta, no processo, ele começa a se envolver afetivamente, mas no sentido de relação afetiva a dois. Da abordagem da psicologia consciencial, o que nós sempre colocamos, e isso praticamos já há muitos anos, e colocamos para os nossos alunos, que o nosso compromisso dentro da psicoterapia jamais vai ser um processo de distanciamento. A partir do desenvolvimento da psicologia humanista, na década de 50 do século passado, e mais intensamente com o desenvolvimento da psicologia transpessoal, o que se preconiza é um movimento do terapeuta amar o seu cliente, mas não amar no sentido afetivo a dois, sexual, que na psicanálise, por exemplo, tudo é levado para essa conotação sexual. É o amor de dois seres essenciais, dois seres humanos que vão se aproximar para um processo de auxílio, para que haja essa conexão. Eu sou um ser essencial, o outro é um ser essencial, o outro também é um espírito imortal em processo de evolução, assim como eu, terapeuta, sou. E quando eu foco, eu, terapeuta, como um ser essencial em evolução, e o outro também, eu vou exercitar uma outra virtude que é companheira desse amor essencial, que é a virtude da compaixão. Então, a virtude da compaixão, ela vai nos auxiliar a sentir aquele cliente como um irmão em humanidade. Não há uma conotação sexual, numa conotação passional nesse processo amoroso, né? Por causa dessa questão passional que, principalmente dentro da psicanálise, é proibido qualquer vínculo, por menor que seja, inclusive vínculo de amizade mínima que seja, a pessoa já deve encaminhar para outro cliente, se tornar, por exemplo, amigo do seu cliente. Ela tem obrigação de encaminhar para outro terapeuta. Dentro da abordagem da psicologia consciencial, nós, inclusive, colocamos que não há nenhum problema de você atender uma pessoa amiga, desde que você não consiga, como terapeuta, se colocar na sua posição de terapeuta sem trazer os problemas do seu amigo no sentido particular. Se a pessoa conseguir fazer isso, não há nenhum problema. Por quê? Porque nós partimos do pressuposto que quanto mais você ama e sente compaixão de uma pessoa, mais intenso vai ser o processo terapêutico. Então, o nosso compromisso não é de distanciamento, mas de
aproximação, mas a aproximação sempre dentro dessa questão de exercitar a virtude do amor e da compaixão para que você desenvolva a empatia, ou seja, você se coloque na posição do seu cliente. O processo do distanciamento, que na nossa visão é um erro, faz com que a pessoa ela entre numa indiferença. Tanto faz se eu ajudar ou não ajudar essa pessoa, o problema não é meu, o problema é dela. Esse é o movimento do distanciamento que beira a indiferença. Dentro da abordagem da psicologia consciencial, o problema do outro não é meu no sentido de que eu não vou trazer o problema do outro para mim, para que eu possa resolver, mas é meu no sentido de que se eu estivesse na posição da outra pessoa, como que eu gostaria de ser tratado nessa condição? Eu gostaria de ser tratado com indiferença, com distanciamento, ou eu gostaria de ser tratado com muito amor, carinho e compaixão? Eu, particularmente, se eu precisar de um processo terapêutico, eu quero um terapeuta que me trate com muito amor, carinho e compaixão. Então, se eu quero isso para mim, eu devo fazer isso ao outro, baseado no princípio do arquétipo do ser consciencial, que é fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Então, aquilo que eu gostaria de obter no processo terapêutico para mim, eu vou oferecer isso ao outro. Então, esse é um outro erro que muitos terapeutas cometem, até porque aprenderam, principalmente aqueles que são psicólogos, aprenderam assim, é assim que tem que ser, entre aspas. Dentro da abordagem da psicologia, psicoterapia consciencial, das psicologias humanistas, de modo geral, e da psicologia, das psicologias de orientação transpessoal, com certeza, todo o trabalho deve ser feito dessa forma, próxima, amorosa, um movimento em que nós vamos acolher o nosso cliente com amor, compaixão, empatia, para fazer ao outro, fazer ao nosso cliente aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, caso nós estivéssemos na mesma condição.